Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. Elie Cenário. Hoje que nós estamos numa festa, né? Imagina, 18 anos da Feira do Lavradio, isso é um acontecimento, né? Olha o brinquinho já, botando todo mundo para bater palma. Porque agora a gente tem que entender o seguinte, para você fazer 18 anos bem, com saúde, bacana, você tem que ter um passado, né? Você tem que ter um chão, você tem que ter um pai, uma mãe. E a Feira do Lavradio teve essa pessoa, que graças a Deus, vocês já viram aqui hoje o João Roberto Kelly contando como ele entrou na Feira do Lavradio. Hoje eu estou com outras pessoas que entraram na Feira do Lavradio. Eu mesma vivo na Feira do Lavradio, mas ela só acontece porque um dia um grupo de comerciantes aqui dessa área foi procurar uma pessoa, e essa pessoa quis que isso acontecesse. E a partir desse momento, essa pessoa mudou a história de todo o entorno de um dos lugares mais gloriosos do Brasil, que é o Centro Histórico do Rio de Janeiro. Ele está aqui, Augusto Ivan, que, aliás, ele tem esse belo livro aqui, que eu vou pedir para autografar. Augusto, eu tenho muita honra de ter você aqui no Agenda dos Campos, viu? Porque você lembra desse dia? Você lembra como foi que eles te pediram ajuda? Me lembro perfeitamente. Tem muito tempo, mas algumas coisas não saem da cabeça da gente. Eu acho que o fato da Rua do Lavradio também ter tido esse caminho faz com que a lembrança fique forte também, senão ela teria apagado. Se fosse um evento, poderia ser parecido, mas não teve continuidade, você acaba apagando e coloca um outro no lugar dele, né? E o que marcou muito foi a imagem mesmo. Era um grupo pequeno, devia ter uns... Você estava lá? Então, uns 7 pessoas, 8. 7, 8. Depois você pode dizer o nome, porque eu Bota esqueço. o microfone mais perto. Isso. E uma assessora da subprefeitura, na Tércia, ela me disse: Augusto, é um pessoal esquisitíssimo aí, tem uma mulher com sapato de onça, você não se espante, não. Um sapato alto, acho que nem estava na moda, era uma coisa... Aí eu falei, não, deve ser gente engraçada, pelo menos, né? Tá chegando aqui. E era a Lu. Que era uma aqui das... da Rua do Senado. que veio com esse grupo, mas foi ela que fez, digamos assim, o maior sucesso por causa do tal do sapato. Eu achei que esse sapato merecia um lugar de destaque aqui na história da Rua do Lavradio. Mas, enfim, essa é uma brincadeira, mas de fato ocorreu. Era um grupo maravilhoso de pessoas assim, que sabiam o que queriam, já estavam oferecendo uma contrapartida antes até da rua ser arrumada. Eles eram basicamente antiquários, tinham se organizado aqui, trouxeram uma vida para essa rua, porque essa rua passou por um período muito longo de decadência, de degradação. Era esgoto a céu aberto. Direto, Lavradio, quando derrubaram eu o Morro do Santo Antônio, que era aqui do lado, os imóveis que eram... Tem pouquíssimo dos prédios do lado de lá da rua, por causa da demolição do Morro de Santo Antônio nos anos 70, 1970, 70 e poucos. Então a rua sofreu o pão que o diabo amassou, tanto que ela tem um lado de prédios modernos, resultado da ocupação da esplanada de Santo Antônio, a Petrobras, prédios ricos, né? O BNDES, a própria Catedral, o BNH na ocasião também, o Banco Nacional de Habitação, e ficou sempre esse contraste muito grande. Mas eles resistiram aqui, graças a Deus, e esse grupo finalmente se organizou para ir à prefeitura pedir uma coisa muito simples: licença para fechar a rua ao tráfego para eles fazerem a feira. Mas mas aí você teve que fazer, como estava dizendo a Cristina Lodi, são várias ações que eu sei que você teve que fazer, de fechar o tráfego, e conseguir que a prefeitura investisse aqui. Foi uma série, você não fez uma coisa só. Essas coisas não são simples assim, né, Augusto? Não são simples. Eu acho que eu tenho uma amiga que uma vez era aqui do IFIX, a Ivone Magui, que é antropóloga, e um dia me agradeceu: Augusto, muito obrigado, você está cuidando lá com São Francisco, está muito bom. Eu falei: Ivone, eu não fiz nada.
Aí ela falou assim, não, você fez uma coisa ótima, não atrapalhou. Porque às vezes as pessoas atrapalham uma coisa que está nascendo, não pode, igual o bebê, você não pode atrapalhar o bebê, você tem que cuidar do bebê. E estava na cara que essas pessoas ali era um sonho de qualquer urbanista, que era a comunidade participando muito antes de você fazer um discurso de participação, porque depois virou até uma certa moda, um certo clichê, que a comunidade participa. O pessoal daqui realmente era bastante animado. A gente tinha feito uma maldade horrível com eles, que era botar um tempo, como era ruim, degradado, a gente tinha que tirar o terminal de ônibus do Largo São Francisco. E onde é que a gente escolheu? O pior lugar, que era pior que o largo, era aqui, a rua. Então eles se organizaram também no sentido de dizer assim, olha, vocês estão estragando mais a Rua do Lavradio. Então a história começou exatamente nesse ponto da mobilização dessas pessoas maravilhosas que são a própria rua hoje. Né? Porque o que acontece é o seguinte, o poder público tem uma capacidade de atrapalhar enorme. Concorda, Shirley? Com certeza. Eles podem atrapalhar, não é nem não ajudando, é atrapalhando, não é? Exatamente. E aqui, você sentiu, como é que você sentiu essa ajuda que vocês tiveram, do Augusto Ivan e do Poder Público? Nossa, foi toda uma abertura, né, para a gente poder conseguir alimentar esse desejo que a gente queria que esse lugar fosse realmente revitalizado e usado, né, pelo público. Né? Então, isso realmente tem um legado que a gente não pode jamais esquecer. Você vende o que, Shirley, aqui? Eu trabalho com antiguidade, anos 60, 50, 60 e 70. E faço restauração de molduras, de espelhos, porta-retrato. E faço umas coisinhas. Como a gente mudou um pouco o perfil da feira, que antigamente era só antiguidade, e entrou o artesanato, eu tive que dar uma modificada, porque a gente perdeu muito cliente da antiguidade. Mas isso não deixou que a gente continuasse a crescer, né? Então, eu tive que dar uma revitalizada e comecei a trabalhar com um lado antigo, mas de um lado artesanal. Agora, e a antiguidade está onde no Rio, hein, Augusto Ivan? Você tem noção? A antiguidade, só a antiguidade, existe? Feira? Existe. Tem uma feira muito tradicional, que é a Feira da Praça 15, que ainda tem bastante... Tem de tudo lá. Lá tem de antiguidade, a coisa velha é quase lixo. Não, mas a Praça 15 fecha meio-dia. 2 horas da tarde. Ela fecha muito cedo. Aqui fecha. Fica até mais tarde. No Sai fim. daqui às 7 da noite. Animações, né? Eles promovem outras coisas. A questão da música, que a gente viu cantoras maravilhosas como a Emilinha Borba, a Marlene, exatamente. O próprio João Roberto Kelly, que vinha tocar sempre aqui na feira, enfim. Tem uma coisa além, né? Mas a feira da Praça 15 é muito tradicional, é muito antiga, merece ser visitada. E tem shopping, né? Aquele shopping de Copacabana que também se especializou, mas são lugares muito caro, né? Um lugar mais caro. Eu tenho muita pena da feira da Praça 15, porque as pessoas têm medo de sair de lá, coisa que não acontece aqui. E os próprios comerciantes, dá uma sensação que eles estão com medo de alguma coisa. 1h da tarde já começa a tirar tudo. Porque a feira está um pouco abandonada por causa da mudança, né? Da obra, aquela obra da perimetral. E a feira veio para 1º de março ali, ao lado do Paço. E ainda não está bem acomodada. Então, Cristina, acho que cria um medo. Você acha, Cristina Lodge, você que trabalha nisso profissionalmente, nesse olhar preservacionista da cidade, ali tem chance de melhorar? Com certeza. Ali, a Praça 15 foi um dos lugares onde essa cidade iniciou. Ela iniciou lá na Urca e depois foi transferida para a Praça 15. E aquele conjunto ali, ele era seccionado pela perimetral, né? Quando você tira a perimetral, você abre os espaços e a feira vai ganhar um espaço lindo agora, né? Coisas que ficavam embaixo do viaduto, agora não vão ter mais. Vão ser mais vistas. Vão ser embaixo do viaduto. Tem toda a chance dela revitalizar e ser uma feira excelente. Nossa, né? Que maravilha. Agora, eu queria lembrar também que uma coisa interessante que aconteceu aqui é que a gente tinha um acúmulo de antiquários na Rua do Lavradio. E hoje, eu não sei se é porque eu estou voltando
para a cidade, vendo de novo, mas eu tenho percebido que esses antiquários estão se transferindo para as ruas do entorno, né? Para Senado, para Gomes Freire. E eu acho que essa atividade de antiquário é uma atividade muito importante. Né? Eu também. Porque por isso que eu guarda perguntei. preciosidades, memórias e que... porque antes, quando a feira era só antiguidade, os comerciantes colocavam as peças para fora da loja. Das casas. E quando entrou o artesanato, que eu também não tenho nada contra o artesanato, eu acho também que se, né, acopla junto, entendeu? Então, o comerciante, de repente, perdeu aquele espaço, né, o corredor que ele tinha para fora. Então, tanto que você está dizendo que eles estão indo para os entornos das ruas em volta, não é isso? Exato. E antiquários também, porque a rua também está se transformando, né? Você tem mais bares, você, em vez de antiquários, você tem restaurantes, também, você tem outros usos. Aqui, né? Teve uma invenção maravilhosa, né, Cristina? Começou, acho que também lá com o Lefê e a Lu, ali no número 100 da Rua do Lavradio. Exato. Que era ter o antiquário, manter... Maravilhoso, e tinha atrás shows também. Música maravilhosa. Eles era tocavam piano, foi ali que eu chamavam os conheci, músicos, e eles ali faziam música. Então, essa mistura, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Uma mistura que você podia estar comendo numa mesa alguma coisa e, no final das contas, pagar a conta e levar a mesa junto. É verdade, era isso. Vendiam era isso, era genial, era genial. Muito uma bacana. coisa maravilhosa, realmente. Assim, eles são muito criativos, estão sempre inventando moda. Isso é que a cidade precisa. É verdade. Eu queria saber agora o que Augusto Ivan, essa pessoa tão importante, engraçado, há pessoas que se eternizam, né, no trabalho. Eu acho que quem se credencia a um cargo público, seja ele em que instância for, ele só tem que ter em mente a eternidade, porque aquilo não é dele, aquilo é de uma cidade, aquilo é público, né? Então, qualquer coisa que esse cara faça, que esse homem, essa mulher façam, vai interferir no destino das pessoas, né? Você tem noção da quantidade de gente que você contemplou quando deu força para esse grupo, né? A Feira do Lavradio são 20 mil pessoas por dia que passam. Entendeu? O cara podia não ter feito nada. Manda essa idiota com esse sapato de onça chechelento. Pois é, entendeu? Mas as pessoas não têm escuta, não têm espaço para ouvir certas coisas. E, não é? Concorda, Cristina? Concordo plenamente. Tem uma sensibilidade do Augusto, teve uma série de pessoas que estavam com ele também. Não, eu acho que nós temos, eu vou te dizer, meu pai era médico, minha mãe professora, ambos funcionários públicos, em Minas Gerais, no interior. Então, esse sentimento que o funcionário público, ele está servindo ao público, é uma coisa que vem desde pequenininho. Era assim, meu pai saía de madrugada para atender alguém na roça, pegava um cavalo, atravessava um rio, pegava um barco para uma mulher que ia ter um filho do outro lado. Ele tinha um sentimento, e passou muito para a gente, de que ele não era empregado de ninguém, ele era um funcionário público, era de todo, né? Então, acho que isso eu trouxe um pouco comigo, de achar que nada é meu, que eu não vou durar muito tempo, a gente não dura muito tempo. Nos lugares que a gente trabalha, a gente muda muito, porque os governos mudam, aí muda o astral, muda tudo, você também muda. Enfim, você tem que estar preparado para isso, mas tem que achar que vale a pena ser um servidor público, que também é uma coisa que o Brasil costuma desmoralizar muito, porque bota todo mundo no mesmo saco, parece que todo mundo é corrupto, é ladrão, é não sei o quê, é preguiçoso, não trabalha, pendura paletó, enfim. Então isso também é um estímulo para você tentar se diferenciar daquilo e dizer, olha, minha missão foi essa, de alguma maneira, né? Acho que é uma coisa da Cristina também, a gente vai e volta, exatamente. Qualquer lugar que a gente estiver vai estar trabalhando nessa linha. E depois você, Cristina, é um tipo de gente que é difícil alguém chegar até lá, né? Porque tem muito para trás, é uma vivência. Você não chegou nesse lugar à toa, nem Cristina. Teve muitos caminhos, muitas subidas, muitas descidas, ouviram muita coisa. Isso é importante. Não ouvir. adianta, ninguém pega essa criatura, ninguém pega você mais, entendeu? Viram umas pessoas meio insubstituíveis, não é, na ordem das coisas,
é insubstituível num sentido complicado, porque insubstituível do bem comum, né? Então não é insubstituível. Em prol da humanidade. Não entendeu? É um negócio bacana. Porque você deve ter vivido coisas que as outras pessoas não viveram. Atualmente você está fazendo o quê? Atualmente eu trabalho na empresa olímpica municipal da prefeitura. Foi criada para cuidar das ações que a prefeitura tem que fazer para que as Olimpíadas ocorram direito e que não deixem uma herança ruim para a cidade, né? Que tem Ou seja, você está tomando conta para não depredarem, não... e que haja um legado efetivo para pensar nos projetos como uma coisa que não é só para atender aquele momento, que é bonito, que é maravilhoso, mas que depois alguém vai herdar terá aquilo. Um retorno, né? E vai precisar de dinheiro, vai precisar de esforço, vai precisar de criatividade. São muitas arenas esportivas que vão ser criadas, o que vai acontecer com elas. Então, o projeto, por exemplo, tem uma das arenas, outra coisa que me encanta lá, é poder participar disso. A arena do handball, como o handball não é, digamos, um esporte nacional, a arena é enorme, 15 mil pessoas, vai ter caber lá dentro. Quando acabar, ela foi projetada para ser desmontada, que é toda parafusada, e virar 4 escolas municipais. Olha que bacana. Então, você poder participar, legado, e né? poder dar ideias também nesse sentido, a gente está estudando, vai sobrar 250 mil metros quadrados de pavimentação de piso, que dá para fazer 7 praias de Copacabana, calçadões de Copacabana, 35 Maracanã. Isso vai sobrar, vai fazer o quê? Quem é que vai guardar isso onde? Não, isso está planejando, existe um plano, por exemplo, as escolas, na contratação da empresa que já está construindo o estádio do handball, já tem uma cláusula que ela vai desmontar quando acabar as Olimpíadas, já tem o lugar onde a escola vai ficar e ela vai remontar lá. Ela já está contratada para chegar até o processo final. Então é uma coisa que se aprendeu ao longo do tempo, que as Olimpíadas podem se gerar elefantes brancos e que depois é difícil de gerenciar. Então, acaba que a gente vai ficando apaixonado pelo trabalho. O meu interesse é preservação da cidade. Vocês vão conseguir preservar alguma coisa por aí? Não, alguma coisa que você veja que... Olha, do ponto de vista de patrimônio histórico... esse bolo... No Engenho de Dentro, existem os galpões do antigo pátio ferroviário, próximo à estação do que a gente chama agora de Engenhão. Né? Porque muita obra pode ir arrebentando coisa por aí. E aquilo estava lá, é perigo, né, Cristina? Exatamente. Tombado, é importantíssimo. Tinha o museu do trem lá. Tem o museu ainda. Tem o museu que a ideia é restaurar aqueles galpões e os galpões vão ser utilizados. Serem utilizados depois que as Olimpíadas acabarem. Tombados. São 3 ou 4 bonitos. Gigantescos galpões da Estrada de Ferro que hoje a prefeitura está pedindo ao Estado que passe por nome dela para que possa desenvolver projetos ali de nome ocupação. De quem? Do Estado, ainda é da Central, né? Essa empresa que cuida da Central Logística, que cuida dos trens no Rio de Janeiro. Dos trens ou do espólio da antiga rede ferroviária federal e do bonde também. Agora, e você... Não pode esquecer. Você está conseguindo... O que você vai fazer lá dentro? Qual é a ideia? Lá dentro a gente está imaginando, o prefeito ainda nem viu, mas a ideia de acabou as Olimpíadas, ou seja, acabaram os Jogos, e em setembro se possa montar um kit de equipamentos de esporte e de praça, que é uma coisa mais fácil que tem de fazer. Já tem o galpão, já está coberto, você pode fazer quadras de esporte, você já deixa isso tudo preparado para que o prefeito ainda no resto de gestão dele possa inaugurar, digamos assim, uma grande área de lazer equivalente ao Parque de Madureira, por exemplo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Num lugar que não tem nada. Exatamente. Vazio. E deve ser um prazer o único cara que eu sinto que deve estar tendo prazer em ser político, Eduardo Paes. Porque eu sinto esse cara muito focado em coisa legal. Eu sinto ele muito sem ouvir muita besteira daqui, dali.
Ele não fala nada, ele acorda cedo, vai em frente e tem uma cabeça Noel Rosa, né? Uma cabeça aberta. Uma cabeça aberta, né? De coisa boa. Na Zona Norte, as estações de trem têm nome dos compositores que são daquela região, uma coisa super bonita. Você passar ali para aquela região de Campinho, Madureira, e ver aparecerem os nomes dos sambistas da região. Então tem coisas lindas acontecendo. É que a gente gosta de ver coisa ruim, né? Eu acho, nós somos um pouco masoquistas. O mal é muito luminoso, né? O mal, ele tem sabe? Então as pessoas sempre olham para o mal. O bem é aquela coisa calminha. O subúrbio carioca é incrível, tem um conteúdo de memória. Engenho de Dentro, por exemplo, era o local onde se restauravam, se renovavam todos os trens da rede ferroviária brasileira. Não é à toa que o Museu do Trem está lá. Aquilo de samba tem uma toda, história, né? Também, E assim vai o subúrbio, né? Tem coisas incríveis. E fora de que é um estoque de moradia para as pessoas, são casinhas lindas, né? Casinhas confortáveis de se morar. E cadê essas casinhas? No Engenho de Dentro é toda de casa. Agora, vocês não vão deixar demolir isso, não, né? Não. E aí? Tem muitas APAs. O Rio de Janeiro tem essas áreas de proteção do ambiente construída que hoje tem mais de 30 mil prédiozinhos. Né? Em geral são sobrados preservados. E casinhas. E eles se espalham vai até Santa Cruz. Vocês estão... Ai, meu Deus, eu fico até nervosa. Vocês estão tomando conta dessas vilas? Porque tem vilas lindas. Lindas, aquelas vilas. Menino, uma vez eu fui numa vila dessa que a minha mãe queria encomendar um bolo para ela. Eu entrei nesta vila. Eu não sei como é que eu saí desta vila. Eu queria morar na casa da mulher do bolo, sabe? Largar tudo. Era tipo aí. Tipo subúrbio Vila Isabel, mas não era. Mesmo tinha 200 na Lavradio vilas. Tem vila? Tem. Na própria Lavradio. Mas tem uma tomada, tem uma que está invadida. Sim, mas tem Vila outras Isabel tem mais de também, 200 vilas. Eu não é moro na que chama vila. Tijuca e tem muitas dessas vilas antigas. Exatamente. Lindas, com chafariz, muito bem conservadas. E você não mora nela por quê? Vocês têm vontade de morar em casa? É difícil você conseguir uma casinha numa vila. Hoje em dia as pessoas que moram passam para os filhos, vai passando, né? É mais difícil. Exatamente. Exato. Você tem vontade, Cristina? Você nunca pensou? Eu tenho vontade de morar numa casa. Mas eu casei com um marido que não quer morar em casa velha, não. Só eu. Só eu que gosto de... Só eu que gosto de patrimônio. Agora, voltando a essa coisa que você falou, eu estou agora interessada nesse assunto do porto, já que nós estamos falando em preservação. Você tem um Porto do Rio, as obras, você tem alguma informação sobre isso? Tenho. Eu e uma arquiteta chamada Nina Raba, já até faleceu, muito jovem, escrevemos um livro sobre o porto. Era o Porto do Rio em busca da modernidade, eu não me lembro exatamente a expressão, porque o porto a gente vê muito no início do século XX como a Avenida Central, que era o grande né, esplendor da cidade, que parecia Paris tropical e tal, mas de fato a obra importante foi o Porto do Rio. Foi isso que permitiu a cidade e o país se modernizarem, porque as mercadorias vinham com barquinho, tipo chalupa, você vinha remando, trazia as coisas do navio e botava no cais. E nesse momento, no início do século XX, é que apareceram os guindastes. Então os navios puderam aportar na beirada do cais. E aí a carga e descarga era muito mais rápida. E o Brasil passou na frente da Argentina, que tem o Puerto Madeiro lá, competia com o Porto do Rio, mas o do Rio era melhor. Então, assim, mas infelizmente, ou enfim, faz parte da história, agora mudou, agora é container. Container não é mais aquele negócio que você consegue guardar num armazém. Tem que empilhar, são coisas gigantescas. Então o porto foi se deslocando em função dessa tecnologia para o Caju, infelizmente para São Cristóvão, em parte, porque pode tomar conta do bairro, mas deixou um porto obsoleto. E isso aí provocou a decadência da região inteira. Né?
lentamente aquela região, que nunca foi uma região de gente rica, né? Eram estivadores, imigrantes, principalmente portugueses, os escravos, né? Que depois com a liberdade acabaram também vivendo ali. No Valongo era um grande, inclusive, local de moradia. Enfim, e isso ficou, a cidade, tem 30, 40 anos que ouve-se falar sobre Porto, até que o prefeito resolveu pegar esse touro à unha e fez uma parceria lá público-privada. Tem uma empresa que está colocando dinheiro naquilo ali. É claro que ela vai ganhar com isso, né, por causa da valorização dos terrenos, e vai tomar conta durante 15 anos, que é uma coisa boa, porque você garante a sobrevivência da área. Tem que ser, e vai melhorar. Se mantém. Tem outro jeito. Tem 2 museus, né? Tem agora o MAR, que é um museu de arte do Rio, está pronto. O Museu do Amanhã está ficando pronto. E aqueles armazéns beleza. lindos ingleses? Eles são tombados, então a tendência deles é serem, no futuro, utilizados. Atualmente ainda a Companhia Docas segura um pouco essa frente da Baía de Guanabara, porque diz que tem ainda atividade portuária ali, não acabou de todo. Então, mas com o tempo a tendência vai ser os armazéns virarem grandes equipamentos de cultura, lazer, divertimento, enfim. E o resto a gente aposta muito em que as pessoas vão morar lá, né? Hoje isso tem 20 seria mil muito pessoas. bom, né, Augusto? Tem que morar. Eu acho que não existe vida sem moradia. Exatamente. É muito difícil, né? Tem lugares habitados. Na Gamboa, no bairro da Saúde, tem moradias, a pessoa pode morar lá. Já pode, né? Já poderia. Mas vai ter, agora, ali precisa de muita gente, né? Assim, um lugar para sobreviver precisa de milhares de pessoas vivendo, para que surja uma padaria, surja em função da demanda, um supermercado, farmácias. Então, toda uma rede de infraestrutura que teria que aparecer. Que Mas e não esses tem prédios hoje, né? de 40 andares que estão projetados para lá? Olha só, eu não gosto muito da altura, eu não sou do eu Pois não sou amigo 40, das alturas, 50, né? Mas não necessariamente eles terão essa altura. Vai depender muito do mercado imobiliário, né? Como é que ele vai se movimentar. Exatamente. Eles podem chegar até essa altura, mas não creio que tenha um tanta lugar demanda lá que assim. o Donald Trump vai fazer, que isso tem que ter também, né? Tem que ter algum símbolo de modernidade. Não sei o quê, Igual claro. o Edifício da Noite. O Edifício da Noite, na época que ele surgiu, ele era um escândalo, era a maior Ele impactou arranha-céu bastante da América a Latina, Avenida tinha 20 Rio andares. Branco. Mas ele marcou ali um princípio de modernidade, a Rádio Nacional, que naquela época era moderna, né? Então, muita coisa moderna se juntou ao Porto do Rio. Um deles foi a construção do Edifício da Noite. Eu acho que esses símbolos de vitalidade, digamos assim, eles são importantes para a cidade também. Tem que tomar cuidado para eles não aniquilarem os pequenininhos. Então, tem que, esse equilíbrio tem que ser muito bem cuidado. Nós vamos agora só interromper só um instantinho aqui nesse bloco, para a gente voltar com o último bloco do aniversário da nossa querida Feira do Lavradio. Até já. Agenda Gilce Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.